Olá, meus amores. Hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos trabalhar um pouquinho do material que vocês já devem ter em mãos aí, o material impresso de vocês. E nós trabalharemos ao longo desse finalzinho do mês de abril e início e mês de maio, 2 conteúdos. E hoje nós vamos começar falando sobre a arte pré-histórica, tá? Aqui no Brasil, nós temos algumas pinturas desse período, desse início da comunicação do homem, né? Ele tentando se expressar, tentando entender a natureza e através desses desenhos e de utensílios, de armamentos e outros objetos, ele começou a ter essa primeira forma de comunicação. No Brasil, nós temos um dos maiores sítios arqueológicos, né, de pinturas rupestres do mundo, que é a Serra da Capivara, no Piauí. Aqui tem algumas fotos, né? Essas são pinturas rupestres de lá. Tem uma outra aqui também que eu vou mostrar para vocês, que é a capivara, né? O desenho então, a capivara gigante que os arqueólogos acreditam ser desse período. Deixa eu ver, outro desenho, outra imagem da Serra da Capivara. E nós temos alguns desses pontos importantes aqui no Brasil. Nós temos do Piauí, nós temos também no Rio Grande do Norte, em Minas Gerais, em muitas regiões do Nordeste, né, em estados do Nordeste, tem concentrado uma variedade de pinturas rupestres. Mas o que de fato é uma pintura? O que significa rupestre, arte rupestre? Rupestre significa arte ou desenho na pedra, ok? E por isso nós chamamos essas pinturas desse período da pré-história de rupestre, pinturas e arte rupestres, ok? O período da pré-história nós dividimos geralmente em 2 ou 3 períodos, dependendo dos autores, dos livros, em 3 momentos ou 2, que é o período paleolítico, né, e o período neolítico. E outros, eles dividem o período neolítico em 2, né, que é o neolítico e a idade dos metais. Nesse primeiro momento, nós vamos estar falando do período paleolítico, que nós temos algumas pinturas nesse período. O homem ele está começando a entender a sua realidade, os animais que o cercam. Esse homem do período paleolítico, ele é nômade, ou seja, ele vive indo de um lugar para o outro. A partir do momento que ele fica precisando de alimentos, ele vê que não tem ali um lugar, não é muito seguro, ele vai em busca de outros locais, né? Na pré-história nós temos lugares, animais ferozes, lugares com grande perigo de inundações, né? Frios intensos, invernos intensos, verões intensos, então ele necessitava estar em constante mudança. E nesse período, esse homem ele começa a se expressar através desses desenhos, né? Qual é a intenção desses desenhos inicialmente? Eles tinham uma intenção um pouco sobrenatural e eles acreditavam que a partir do momento que eles desenhavam aqui a imagem de um cavalo, né? Esse cavalo ele está sendo abatido aqui, ó. Nós temos um cavalo sendo, deixa eu só ajeitar aqui. Nós temos o cavalo sendo abatido por flechas, né? A partir do momento que ele visualiza e realiza esse desenho na parede da caverna, ele acreditava que ele ia conseguir de fato
abater esse animal da mesma forma como ele estava desenhando, entende? Então era um misticismo ali por trás dessas pinturas. E essas pinturas inicialmente eram naturalistas, tá? Porque a gente consegue reconhecer, não eram abstratas, não era um naturalista realista como os pintores iriam fazer. Eles não tinham essa noção de que eles estavam fazendo arte, que eles eram pintores, não. Era uma pintura naturalista da gente reconhecer os animais que estavam ali mais ou menos representados, né? A gente consegue reconhecer aqui que é um cavalo. Então, ela é naturalista. E esse período também, os materiais que eles utilizavam eram materiais da natureza, não existia tinta, não existia pincel, então eles utilizavam as mãos, ossos, né, de animais, pedaços de carvão, a coloração de frutas, de sangue de animais para fazer essas pinturas, ok? Então, meus amores, continuando sobre as pinturas da pré-história, nós temos também algumas esculturas, né? Não foram somente pinturas e utensílios, nós temos também algumas esculturas desse período. E uma das mais conhecidas é a Vênus de Willendorf. Ela é uma escultura mais ou menos desse tamanho, pequenininha, não é muito grande. E essa escultura ela tem uma importância porque ela registra exatamente como era a mulher ideal desse período, né? Hoje, na nossa sociedade, nós sempre tivemos e temos um padrão de beleza imposto para as mulheres, né? E na pré-história nós também tínhamos esse padrão, como uma mulher devia ser aceitável, mas tinha um motivo específico para isso. Essa mulher representada através da Vênus, ela é uma mulher que vai carregar os caçadores, os guerreiros. Então essa mulher tinha que estar preparada para gerar essa criança. Então os seios dessa mulher são seios fartos, né? Que iriam ter condições de amamentar. Eles achavam que a mulher com seios maiores teria condições de amamentar melhor esse bebê. A barriga também maior, mais larga, né? Um quadril mais largo para ter espaço para gerar essa criança. Então, essa escultura eles acreditavam que reproduzindo dessa forma essa mulher também teria na realidade condições de gerar e parir e cuidar, alimentar essa criança para ela nascer forte e ser um caçador e conseguir sobreviver no meio desse período, ok? Além das esculturas, mais para frente um pouco, já no período neolítico, no final do neolítico, nós temos as construções, né, as primeiras construções desse período. Nesse momento, o homem pré-histórico ele já está em algumas mudanças de comportamento. Ele já não é mais nômade, ele está construindo, né, suas moradias e ele está um pouco mais místico, né, observando a sua realidade, a mudança do tempo, do clima, em que momento nós temos o pôr do sol, em que períodos tem mais de chuva ou um verão mais intenso. Então ele vai construir isso para essas construções também para ter essa noção do tempo, né? E essa construção de Stonehenge na Inglaterra é exatamente com essa função. Quando se batia a luz do sol nessas pedras, né, fincadas na vertical e na horizontal, nós tínhamos a impressão e a noção de quanto tempo nós tínhamos para escurecer, para finalizar o dia. O homem desse período. E também nesse período
nós temos uma mudança nas pinturas rupestres, né? Nós vamos ter pinturas mais geometrizadas, né? Como nós temos aqui no Brasil, uma mistura tanto das naturalistas como as geometrizadas, mas também, deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá, aqui. Nós temos um registro de pinturas diferente, não de caça, mas de domesticação de animais. O homem pré-histórico, ele agora observa os animais e verifica quais são domesticáveis e quais não é possível fazer isso. Ele continua a caçar, mas agora ele vai começar a trabalhar com a agricultura, colher os animais, ele vai se estabilizar em torno de rios e domesticar esses animais. Vai ser nesse momento que as primeiras grupos sociais, né, as primeiras manifestações sociais de cidades, de organizações sociais, as primeiras civilizações irão surgir nesse momento. O Egito, Mesopotâmia e assim por diante. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esse conteúdo. Nós vamos estar comentando um pouco mais sobre ele ao longo das nossas aulas. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e a nossa aula continua.